Fala galera, estamos chegando com uma informação importante no Cruzeiro porque o clube negocia a contratação de um atacante velocista e esse nome promete, hein? Luiz Sinisterra, 26 anos, jogador colombiano, está no Bournemouth, da Inglaterra e tem uma negociação em estágio avançado com o Cruzeiro, hein? É uma negociação que já vem acontecendo há alguns dias. O Cruzeiro tem a expectativa muito positiva de acertar a vinda desse jogador. Ele passou um tempo aí afastado, se recuperando de uma lesão muscular, mas já voltou aos treinamentos na Inglaterra e o atleta tem tudo aí para ser o primeiro reforço do Cruzeiro na janela. Os termos estão sendo ajustados, mas a apuração que a gente tem, Samuca TV e Central da Toca, é que a negociação está em estágio avançado, restando aí os últimos detalhes para que o negócio seja sacramentado. Expectativa muito positiva, o nome que a gente apurou vem levantando aí nas últimas horas e com o avanço da negociação, a expectativa é de que Luiz Sinisterra, jogador que nos últimos anos aí saiu da Colômbia, foi para o Feyenoord, do Feyenoord foi para o Leeds, uma grande venda, do Leeds foi para o Bournemouth, outra grande venda e agora podendo ser reforço do Cruzeiro. É um nome que o Cruzeiro tem negociação avançada, que é Luiz Sinisterra. É um atacante colombiano, 26 anos, é uma negociação aí não fácil de ser feita, né? E que já vem há alguns dias e eu, o Thiago Matá e os amigos do Central da Toca, a gente estava buscando já alguns detalhes de todas as pontas deste negócio, né? E acho que deve ter mais de uns 10 dias, talvez, de negociação, que ainda continua, óbvio, né? Enquanto não estiver sacramentada, o jogador chegar em Belo Horizonte, fazer os exames médicos, assinar contrato, sair no bid, entrar no campo, como diz o lema de cautela, né? Mas o Cruzeiro avançou realmente nesta possibilidade e o Luiz Sinisterra, o Pedro vai falar, Amanda também, você, Caramujo, tem até no Central da Toca alguns detalhes sobre quem é Luiz Sinisterra, né? O Felipe de Oliveira, que é membro do canal, aí a gente entendeu a mensagem, Felipe, fica tranquilo aí e vamos dar print também para você cumprir essa promessa sua aí, caso ele seja contratado, né? Mas o que acontece? O Cruzeiro, com todo o seu departamento de futebol, né, já trabalhando nesta negociação há um tempo, e houve um avanço significativo nas últimas horas, e o Luiz Sinisterra, 26 anos, e para quem não acompanhou, né, ele saiu da Colômbia, foi pro Feyenoord, e ele movimentou aí nos últimos anos 2 transferências milionárias. A gente estava pensativo sobre essa história, porque e não temos os detalhes, né, de todos os termos, porque, se não me engano, uma transferência dele do Feyenoord para o Leeds foi 25 milhões de euros, se não me engano, e do Leeds para o... Como que pronuncia, Caramujo? Bournemouth. Mais 22 milhões. E isso foi na metade do ano passado, né? O que atrapalhou ele na última temporada foi que ele teve 2 lesões musculares. Ele jogando, se machucou, depois voltou. Jogador nível de seleção colombiana, né? Já enfrentou aí o Brasil, sempre convocado, mas essas 2 lesões deram uma freada aí no que é o Luiz Sinisterra. É um jogador de beirada, do lado esquerdo principalmente, e muito habilidoso, velho. O Cruzeiro conseguir fechar essa contratação, claro, né, tem que fazer todos os exames para avaliar essa questão física dele aí. Não era um atleta que tinha muitos problemas, teve esses 2 aí recentes, por isso não joga já há um tempo, voltou a treinar recentemente lá na Inglaterra, e é esse o nome aí que o Cruzeiro vem conversando já há alguns dias, e com essa negociação avançada, com a expectativa, claro,
de que Luiz Sinisterra seja o primeiro reforço aí desta janela de meio do ano no Cruzeiro. Primeiro jogo na arena do Atlético, jogo de volta no Mineirão. Já garanto que vai ter 61 mil pessoas lá. E até um detalhe, né? Esses clássicos, pelo acordo que os clubes fizeram, também entram naquela lógica de torcida única, né, gente? Cruzeiro e Atlético acertaram lá com na antiga gestão do Cruzeiro, né? Que todos os clássicos em 2024 e 2025 seriam torcida única. Isso não deve ser alterado, então, para os duelos de Copa do Brasil, tá? O Pedro Lourenço até já falou algumas vezes que queria mudar. Honestamente, eu vejo ainda menos chance de qualquer mudança nos percentuais de torcida. Mas gostaram, Pedro e Amanda? Fechar o confronto em casa? É importante, ô Caramujo. Acho que contar com a força do seu torcedor. É claro que você resumiu aí o meu pensamento, né? Acho que o ponto principal é o adversário. Agora o Cruzeiro vai enfrentar uma situação nova dentro da Copa do Brasil, né? Assim, dessa temporada, claro. Nos 2 primeiros confrontos do Cruzeiro na competição, nós decidimos fora. Dessa vez a gente vai ter a missão ali de iniciar o confronto fora de casa e decidir no nosso mando. Então, torcer para que o Cruzeiro possa fazer ali, classificar, né, da forma que classificou nos 2 confrontos aí anteriores, mas agora num cenário diferente, né? Eu gostei, eu acho que isso faz a diferença, sim. O clássico, ele não é só questão da técnica, né? Tem muito jogo psicológico também, e quando você está com a força da sua torcida, costuma ser um ambiente mais hostil para os adversários, e eu tenho certeza que não será diferente. O torcedor vai em peso, vai abraçar o time. Agora, isso não tira a responsabilidade do Cruzeiro em fazer um bom jogo também na Arena do Atlético, né? Nós sabemos que isso, mais do que tudo, pode fazer a diferença para esse jogo de volta, né? Você ter um bom resultado, você ter um bom planejamento também dentro desse primeiro jogo, isso gera grande expectativa por parte, claro, da torcida. Pode ter certeza que o torcedor vai abraçar e temos boa expectativa. O Cruzeiro está bem na temporada, o Cruzeiro também traz uma confiança dentro dessa competição. E isso pode ser um fator determinante. O torcedor falou agora há pouco com relação à arbitragem, né, até citando o Daronco. É bem possível que o Daronco esteja entre os árbitros para esse tipo de fase da competição, né? Se tratando de um árbitro gaúcho e tendo aí 2 clássicos em vista, e não ter time gaúcho também nas quartas de finais, isso também deve ser algo pensado pela CBF. Eu acho que todo árbitro hoje que compõe, está dentro do programa da CBF, todos eles têm margem para melhorar, todos eles podem, né, ser árbitros com mais fatores positivos que negativos. Eu acho que nessa temporada inteira, o que se escuta falar é sempre mais do negativo e não do positivo. É torcer para que a gente encontre pelo caminho aí uma arbitragem justa, que queira aplicar os mesmos critérios para as 2 equipes, principalmente porque a gente já vem também de um jogo conflitante ali com a arbitragem, com erros de arbitragem, e nós não queremos passar por isso de novo, né? Não dá para passar por isso de novo. Tomara que seja lição aprendida para a CBF aí também. Pô, a gente só atualizou aí a telinha aí com os confrontos, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Corinthians, aí colocando sempre o primeiro time que joga o primeiro jogo em casa, tá? Primeiro jogo Atlético em casa, Cruzeiro decidindo no Mineirão, primeiro jogo na casa do Atlético Paranaense, o Corinthians decidindo na Neoquímica Arena, Vasco faz o primeiro jogo em casa e a definição lá no estádio Newton Santos, o Botafogo decidindo em casa, primeiro jogo lá na Fonte Nova do Bahia e o jogo de volta Fluminense decidindo no Maracanã. Então, todos os confrontos devidamente montados aí. Vocês acham que na semana de clássico ali, se precisar dar uma rodada no elenco, o Jardim vai descansar no Brasileiro, gente? Porque o Atlético eu tenho certeza que vai. É uma boa pergunta. Eu não consigo, mesmo se tratando de um clássico, priorizar a Copa do Brasil, não. Para mim, acho que se tiver que priorizar uma competição, é o Campeonato Brasileiro. Embora o Cruzeiro tenha ferramentas também
satisfatória para um bom planejamento, embora que tenha ali um elenco curto, né? Curto nesse sentido, de qualidade, mas priorizar, não. Eu acho que a gente tem que pensar, por ser também um campeonato brasileiro, ter mais possibilidades para o Cruzeiro alcançar o objetivo que é voltar à Libertadores da América. Se fosse para priorizar, eu iria sim no Campeonato Brasileiro e não na Copa do Brasil. O que não quer dizer que eu queira ir com um time misto para a Copa do Brasil ou com um time fragilizado. Pelo contrário, já não queria nem se não tivesse sido um clássico. Agora, com o clássico, nem se fala. Tomara que os jogadores saibam também lidar bem com isso, né? Com as responsabilidades em 2 competições. Afinal de contas, o Cruzeiro não é novidade para o Cruzeiro estar em 2 competições e estar brigando também por 2 competições. Então, os jogadores precisam também dar uma boa resposta, assim como o Cruzeiro, como um bom planejamento. Ô, Caramujo, só tem um detalhe aí, é que não vai precisar priorizar nada, né? O calendário, ele ajuda neste momento. Então, o Cruzeiro joga segunda-feira com o Mirassol, depois joga no sábado com o Inter, dia 23, aí tem domingo, segunda e terça, aí joga quarta, dia 27, o jogo de ida com o Atlético Mineiro. Aí no outro sábado pega o São Paulo, talvez ali, né? Porque você vem de sábado, quarta e sábado. Talvez o jogo do São Paulo você precise dar uma segurada em um ou outro. Aí vem a data FIFA e depois o Cruzeiro joga no dia 11, né? Então, os jogos com o Atlético, eu tenho uma certeza, é o Cruzeiro com o que tem de melhor. O calendário vai estar tranquilo para isso. Sobre isso, né? Pode falar, Caramujo. É que a data FIFA vai ajudar o Cruzeiro, talvez pela primeira vez, né? Que a data FIFA vai oferecer um período de descanso entre os jogos. É só isso. Não, eu ia falar justamente sobre essa questão do calendário, né? O Cruzeiro tá em 2 competições, eu acho que dá, sim, para levar de uma maneira tranquila, digamos assim, né? No que diz respeito ao aspecto físico, tá? Esses confrontos aí de Copa do Brasil em meio a confrontos de Campeonato Brasileiro, justamente por serem mais espaçados do que vinham sendo, né, nesses últimos momentos. Então, acho que dá para encarar de igual para igual as 2 frentes, tanto o Campeonato Brasileiro, se mantendo ali entre o G4, mas também a Copa do Brasil, pensando em avançar até as fases finais. Aí o calendário na tela aí, gente, ó, dia 18, o jogo contra o Mirassol. Aí a gente tem aí 4 dias de recuperação até o jogo contra o Inter, né? E aí 3 dias de recuperação até o jogo contra o Atlético. Então, o que os preparadores falam, né? 3 dias de descanso é o ciclo ideal de recuperação física. E aí, para o jogo contra o São Paulo, que o período é menor, né? Se esse jogo contra o São Paulo fosse no domingo, seria até o ideal para a gente, né? Mas já está marcado para o sábado, dia 30. E aí, esse é o mês de agosto. E aí a gente tem no mês de setembro o período destinado à data FIFA, do dia 1 até o dia 9, e aí o jogo de volta contra o Atlético Mineiro marcado para o dia 11, posteriormente Bahia a gente joga dia 14, Red Bull Bragantino dia 20, Vasco dia 27, é um calendário bem mais folgado quando a gente compara o que foram os últimos meses, né? Pra gente falar muito do Cruzeirão, né, Lucas? Exatamente, Pance. Dia movimentadíssimo pro Cruzeiro, muita coisa acontecendo nos bastidores, em termos de contratação e também de futuro na Copa do Brasil. Vamos lá, falando sobre Luiz Sinisterra. Quando ele chegar, se ele chegar, vamos saber esse sotaque certinho. Muita gente fala terra, depois tem o terra, enfim. Colombiano, 26 anos, jogador que está no Bournemouth, da Inglaterra, que disputa a Premier League, Sim. né? É uma equipe que tem aí essa participação na Premier League, e é um atleta jovem, muito na linha do que quer o Mr. Leonardo Jardim. Nessa temporada 24-25, ele tem 14 jogos, 2 como titular, 1 gol, 1 assistência, 7 passes para finalização, 13 finalizações. É um jogador com 82% de acerto nos passes, mas vem de uma lesão, né? Tá até se recuperando. Ele ficou 5 meses parado, Lucas. Exatamente. E
é um atleta que, durante a carreira dele, acumula passagens importantes, é um atleta que movimentou muito dinheiro, por exemplo. Em 2022, ele foi vendido pelo Feyenoord da Holanda ao Leeds da Inglaterra por 25 milhões de euros. E aí foi a venda mais cara da história do clube holandês. Depois ele sai do Leeds, vai para o Bournemouth por 20 milhões de euros. Então, um jogador caro, um jogador que movimenta muita grana. E essa questão da lesão até pode ser um fator que o Cruzeiro aproveite, né, Pansi? Para pegar um jogador desse nível, o jogador pode se desvalorizar de certa forma por conta da lesão, e o Cruzeiro aproveitando para fazer essa movimentação no mercado. É um atleta que atende às exigências do Leonardo Jardim, tem as características que o Cruzeiro está precisando, né? Eu acho que é um atleta que pode agregar valor, e mais do que isso, né, Lucas? Tá na cara, Luquinhas, que o Cruzeiro precisa de jogador de lado de campo. Sim. Por quê? Os que estão lá estão fadigados. Isso é normal. Olha, o Cruzeiro fez 3 jogos com um time considerado titular, né? O jogo contra o Botafogo, o jogo contra o CRB e o jogo contra o Santos. Eu tive a oportunidade de perguntar para o Mister sobre a queda de rendimento do segundo tempo para o primeiro. E é óbvio, porque é o seguinte, muita gente não gosta de ouvir isso, mas a parte física pesa. Sim. E para o Cruzeiro pesou. O Cruzeiro não teve a intensidade do primeiro tempo. Então precisa ter um jogador dessa característica, é um ponta, é um jogador que vai para cima, tem um contra um legal, e um atleta que também tem muitas convocações para a seleção colombiana. Isso também agrega valor à contratação. Eu acredito que seria um bom reforço. Com certeza, eu também acho. E é um jogador que pode colaborar com o Cruzeiro em 2 fases do jogo. Na questão de quebrar defesas muito fechadas, que foi um debate no dia a dia do Cruzeiro recentemente, e para puxar contra-ataque, que é algo que às vezes falta ao Cruzeiro. Por exemplo, no jogo contra o Santos, que é um jogo que você está ganhando, você está vencendo, você precisa desse desafogo, no segundo tempo. Então, se Sinisterra chegar, né, claro, se a contratação for sacramentada, chega com um cartaz grande para elevar o nível do Cruzeiro. O Cruzeiro que, como você disse, né, o segundo tempo tem sido o ponto fraco dessa equipe. Contra o Santos já era esperado que fosse acontecer, é inevitável, Pansi, porque o Cruzeiro não treinou praticamente, não treinou. Exatamente. Desde o jogo do CRB, o Santos tinha jogado na segunda-feira, e aquela atuação, o Cruzeiro tem uma atuação de gala no primeiro tempo contra o Santos, infelizmente, né, não converteu as oportunidades. E se você for ver, Lucas, só puxando um pouquinho para o jogo do CRB, para mim teve uma característica muito parecida com a oportunidade que o Cruzeiro teve. No primeiro tempo contra o CRB, o Cruzeiro também poderia ter resolvido o jogo. E no segundo tempo, com aquele campo alto, com a pressão da torcida e tudo mais, eu também senti que o time deu uma baixada na rotação. E ali se desdobrou muito, né? Foi um jogo quinta, para depois jogar no domingo. Muita gente fala assim, vai CCLT para você ver, que não sei o que. Gente, nós não estamos falando nada disso. Cada um no seu quadrado. Nós estamos analisando futebol. Futebol tem sim essas características. Hoje o jogo é muito intenso, o jogo é muito físico. E quem não quer entender, paciência. Não tem como ensinar também quem não quer aprender. Mas, se você pode ouvir, o futebol hoje é físico. Sim. Muito físico, né? Você põe aí 12, 13 quilômetros por jogo dos atletas. Exato, e o Cruzeiro veio de uma sequência de 9 jogos em 28 dias desde o Mundial de Clubes. Sim. E dá pra dizer que o Cruzeiro saiu muito bem nesse período, porque teve um aproveitamento bom de 62%, poderia ser melhor, né, com essa derrota para o Santos que escapou, né, no segundo tempo, mas o Cruzeiro, além do bom aproveitamento, não teve jogadores lesionados de forma da questão muscular, que é algo recorrente. O Cruzeiro fazendo muito bem essa gestão do elenco, perdeu apenas o Fagner, mas foi uma fatalidade, né, um lance de entrada do William Potker. Olha só, vamos lá então, para a gente passar aqui a fechar a informação do Sinisterra. 14 jogos disputados, como eu disse, 24 e 25, relacionado para 15 jogos. O último jogo foi no dia 15 de março, tem um tempinho aí, e o último gol no dia 38 de agosto. Vamos torcer para dar certo, que essa negociação seja sacramentada. O Pedro Júnior hoje, em entrevista ao nosso Matheus Dantas, que também é do timaço da Itatiaia, lá do Rio de Janeiro, nosso correspondente, confirmou que é um nome interessante, mas não falou que está fechado. Faz parte do jogo, faz parte de qualquer tipo de negociação. Cruzeiro e Atlético nas quartas de final
da Copa do Brasil, seu Lucas Barbosa. Exatamente. Aí é para tirar o fôlego, né, Pance? E a gente já tem um vasto material no itatiaesporte.com.br de análises, de entrevistas, de dados. E da última vez, em Copa do Brasil, o Cruzeiro levou a melhor, né? 2019, passou justamente nas quartas de final, venceu 3-0 no Mineirão e foi derrotado no jogo de volta, mas passou pela vantagem. E agora o Cruzeiro terá a chance de decidir no Gigante da Pampulha com a força da torcida. Os jogos ainda não têm as datas definidas, né? Mas serão disputados na semana do dia 27 de agosto e 11 de setembro. Olha só, é jogo difícil, é jogo importante, é jogo que sabemos que para a cidade, para o Brasil, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Em campo, o Cruzeiro com 6 conquistas da Copa do Brasil e o Atlético 2, né? Então são 8 taças da Copa do Brasil, é muita taça num jogo só, numa partida só. Vamos mandar abraço, Luquinhas, pra turma aqui, ó. O Pedro Paulo, o Bruno Santos, o Davi Barros, o Carlos Horta, o José Reinaldo da Silva, o Leonardo Santana, o Vander Pereira, a Sônia Chaves. Obrigado. Você manda também seu recado. Fala de onde que você tá mandando o recadinho aqui pra gente, pra mim, pro Lucas. Qual que é a pergunta? Às vezes quem tá do outro lado quer interagir com a gente, né, Luquinha? É legal, quer bater um papo, né? É legal. Eu posso mandar um abraço também? Pode. Porque semana passada eu mandei um abraço para Raul Soares, o pessoal de Ponte Nova, que é ali perto, ficou com ciúme. É então, morei em Ponte Nova em 2023 e 2024. Então, um abraço para a galera de Ponte Nova, ali na região do Vale do Piranga, cidade que eu aprendi a gostar muito e o pessoal segue me acompanhando aí agora na Itatiaia. Né? Muita gente está me perguntando, e é normal, o nosso Lucas Barbosa chegando aqui para o departamento digital, na verdade era do departamento digital, chegando para a cobertura do Cruzeiro. Um beijo, um abraço para o nosso Guilherme Pio, né? Que esteve comigo aqui por muito tempo, muitos anos, baita profissional, está seguindo o caminho dele. Sucesso, meu irmão. E é isso. O nosso Lucas está aqui firme e forte com as notícias do Cruzeiro. Lembrando que tem mesa redonda toda terça-feira, né, Luquinha? Exatamente. Chama a audiência aí, Luquinha, para participar da mesa redonda. Bora, mesa redonda, tem prêmio, tem interação. Hoje tem entrevista? Tem, Léo. Nossa, é ídolo. Léo Zagueiro. E de Copa do Brasil ele entende, hein? Por isso que a gente não é bobo, nada. A gente pensa a pauta antes. Banco Mercantil, sua experiência nos inspira e a tecnologia que se adapta a você. Bora nessa, Luquinha? Valeu, galera. Abraço. Até a próxima. Fica com Deus.